Olá, boa tarde. Hoje o Veja Entrevista está ao vivo para falar sobre tratamentos para a obesidade e a cirurgia bariátrica. Estão aqui comigo a Nicole Fusco, que é repórter de Veja.com, e ela vai acompanhar todas as dúvidas do Facebook. E também o Dr. Márcio Mancini, que é chefe do grupo de obesidade da USP e diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada, Natália. Nicole? Só para reforçar que nós estamos ao vivo no Facebook e se você quiser tirar suas dúvidas com o Dr. Márcio Mancini, é só escrever aqui pra gente que eu passo para ele as perguntas. Enquanto as pessoas estão aí fazendo as perguntas, doutora, eu queria que o senhor explicasse para a gente. A cada ano o número de pessoas obesas aumenta. Por que isso está acontecendo? Bom, existem vários fatores que fazem com que a obesidade cresça, né? A vida urbana moderna, né? As coisas que envolvem essa vida urbana moderna, sedentarismo, alimentação inadequada, né? São os dois principais fatores, mas existem várias causas que são chamadas de causas não clássicas que podem também estar envolvidas. Então, existem estudiosos que acham que ambiente termoneutro, ou seja, o uso de ar-condicionado, que poluição pode estar envolvida, que estresse pode estar envolvido, e estresse também permeia a vida moderna, que outros fatores, até as bactérias que habitam o intestino de obesos e de pessoas mais magras podem ser diferentes e podem participar disso, né? Então, os estudos vão além só do comer mais e do gastar menos calorias. E é certo dizer que a obesidade é uma doença ou nem sempre é uma doença? Certamente a obesidade é uma doença, né? A Associação Americana de Medicina, desde 2013, já considera a obesidade uma doença e nos Estados Unidos os tratamentos para a obesidade, não só a cirurgia bariátrica, mas também o tratamento clínico medicamentoso, ele é um tratamento coberto pelos planos de saúde, justamente porque a obesidade ela aumenta o risco de outras doenças e a obesidade reduz a expectativa de vida do indivíduo, mesmo que o indivíduo não tenha uma obesidade muito importante. Então, quanto mais cedo o indivíduo fica obeso, se ele é uma criança obesa, essa obesidade é muito mais grave porque ela vai durar a vida toda, mas o quanto antes intervir nesse problema, melhor. Nicole, tem alguma pergunta da internet? Tenho. Doutor, como é que a pessoa pode perceber, não, mas como que ela pode constatar que ela é obesa? Ela percebe que ela está acima do peso, mas tem algum cálculo que ela possa fazer para saber disso e poder começar o tratamento? Isso é muito interessante porque as pesquisas mostram que os pais, quando eles acham que os filhos estão um pouco acima do peso, esses filhos já estão francamente obesos. Então, é importante que os médicos, os pediatras, pesem, meçam os pacientes, utilizem os gráficos para as crianças e encaminhem para tratamento, porque se eles não fizerem isso, eles estão causando um dano para aquele paciente. Agora, em casa, quem está em casa pode fazer aquele cálculo do índice de massa corpórea, que é um cálculo que é o peso em quilos dividido pela altura em metros elevada ao quadrado. Parece muito complicado, mas com uma calculadora você pega o peso em quilos, divide pela altura e divide pela altura novamente em metros. Então, 1, alguma coisa, né? Pega o peso, divide pela altura 2 vezes, você vai obter um número. Se esse número estiver entre 25 e 30, você tem sobrepeso. Se tiver mais do que 30, você tem obesidade. Doutor, se uma pessoa com IMC 30, acima de 30, chega no seu consultório, o senhor já indica ela para um tratamento, ela vai ter que tomar remédio? Qual que é a sua postura em relação a isso? A conduta hoje é que a maioria dessas pessoas vai precisar tomar remédio. Então, nas diretrizes americanas de tratamento para a obesidade, a indicação é de medicação para essas pessoas e de a orientação também de comer corretamente, incentivar a atividade física, quantos minutos por semana que aquela pessoa vai ter que fazer de atividade física,
Durante um tempo, essa recomendação de medidas comportamentais antes de dar medicamento aconteceu também para pressão alta, reduzindo sal, para colesterol, reduzindo a quantidade de gordura. E se chegou à conclusão que é melhor dar o remédio mais precocemente. E isso acontece para a obesidade também. Quer dizer, se você falar, vamos tentar 3, 6 meses sem medicamento antes de dar o medicamento, você só está adiando o tratamento porque a maioria precisa mesmo. Mas, por exemplo, uma pessoa hipertensa muito provavelmente vai ter que tomar o antihipertensivo pelo resto da vida ou por muito tempo. A mesma coisa acontece com uma pessoa que toma um medicamento para obesidade? A mesma coisa acontece com a pessoa que toma um medicamento para obesidade. Ou com a imensa maioria das pessoas, né? As exceções são, por exemplo, uma mulher que foi magra a vida inteira, engravida com 30 anos e engordou 20 quilos em vez de engordar 11 ou 12 quilos e ela está 8 quilos acima do peso. É provável que essa mulher amamentando, talvez ela perca esse peso e nem precise tratar. Ou se ela estiver um pouco acima do peso, ela somente com um programa alimentar ela perca peso. Mas um indivíduo que tem uma obesidade crônica, de longa data, que já tentou várias vezes tratamento e tiver um bom resultado, perdendo aí 15 quilos com dieta, atividade física e uso de um medicamento, esse medicamento não está trazendo efeitos colaterais e está tendo um bom resultado, ele não deve ser interrompido quando o indivíduo chegou no peso chamado de peso-alvo, né? O peso ideal ou o peso que o indivíduo está em boa saúde. Isso poderia causar um efeito sanfona, por exemplo. Exato. É o mesmo efeito sanfona que o hipertenso experimenta como se ele interrompeu o antihipertensivo, a pressão sobe, que um diabético experimentaria se ele interrompeu o remédio para o diabetes. A glicemia sobe e se o paciente com obesidade interromper o remédio para a obesidade, o peso sobe. Antigamente se falava mal do remédio por esse motivo, né? O remédio para obesidade não presta porque quando interrompe engorda de novo. Mas nenhum remédio funciona quando o indivíduo não está tomando. Isso não é culpa do remédio, isso é culpa da ausência do efeito do remédio quando o indivíduo não está tomando. As pessoas ainda têm muito preconceito com o remédio contra a obesidade? As pessoas têm preconceito contra o paciente com obesidade, contra o médico que trata a obesidade, contra a doença, que acha que aquilo é culpa do paciente e não é uma doença em si, e também tem preconceito com o remédio. O remédio para a obesidade está sendo lançado e a primeira preocupação é que mal será que faz, né? E às vezes é um remédio moderno que tem pouquíssimos efeitos colaterais. O problema dos remédios para a obesidade é que ainda não existe um remédio para a obesidade como, por exemplo, as estatinas que tratam colesterol, que funcionam muito bem para a grande maioria dos pacientes, né? Os remédios para a obesidade, você tem indivíduos que são bons respondedores, alguns que não vão responder, alguns que respondem de uma forma mediana. E, às vezes, para o outro remédio, a situação se inverte. Por que isso acontece? Porque a alimentação é talvez a função do ser humano que foi mais protegida durante a evolução. A gente precisa comer para sobreviver. Então, é muito difícil, o corpo se defende quando você tenta comer menos, porque ele não acha que você está fazendo dieta, ele acha que você vai morrer de fome. Então, o corpo se defende do medicamento para a obesidade. Ele não te ajuda a perder o peso, né? Ele não te ajuda. Até pacientes que fazem cirurgia, às vezes, recuperam todo o peso perdido. Mas adianta tomar remédio e continuar comendo hambúrguer, por exemplo? Evidentemente que não, mas também não adianta proibir 100% dos alimentos que o indivíduo gosta. Ele tem que ter prazer, mas tem que aprender a comer de uma forma equilibrada também. Tá. Doutor, o Gabriel Dias perguntou se o efeito sanfona causa alguma doença ou, pelo menos, alguma sequela para o corpo. Isso sempre foi uma dúvida, Gabriel, mas as pesquisas mostram que
você tem benefício quando você está passando pela fase em que você está com o peso mais baixo. Então, é melhor, evidentemente, você perder peso e manter esse peso, por isso que é melhor não interromper o tratamento. Fazer a manutenção e não imaginar que quando você chega num peso mais baixo, o problema está resolvido. Você tem que continuar retornando periodicamente para fazer o tratamento. Mas, assim, o benefício você tem quando está com o peso mais baixo, quando você aumenta o peso, às vezes os exames se alteram e você tem uma piora da saúde. Mas é melhor o efeito sanfona do que permanecer com o peso mais alto, com obesidade. Doutora, uma dúvida, desculpa, Nath, mas uma dúvida do que o senhor estava falando sobre os remédios da obesidade, eles são diferentes desses remédios para emagrecer, que a pessoa pode comprar na farmácia ou pela internet? Os remédios para obesidade, isso é uma coisa muito importante. Os remédios para obesidade, eles são vendidos em caixinha, com bula, em drogarias normais. Eles não são comprados pela internet, eles não precisam ser feitos em farmácias de manipulação, eles não precisam ser associações de múltiplos princípios ativos numa única cápsula. Os remédios para obesidade são remédios iguais a remédios para hipertensão, remédios para colesterol. Eles não é um tratamento diferente. Remédio para obesidade não se aplica em consultório, não existem injeções aplicadas em consultório para tratar a obesidade, não é um tratamento diferente dos outros. É um tratamento igual, onde você dá uma receita para o paciente, ele vai na drogaria, compra o remédio e toma em casa. Mas é isso, o médico precisa indicar, ele não consegue comprar sozinho. O médico precisa indicar como um remédio para diabetes ou para hipertensão. Perfeito, obrigada. As pessoas, elas desistem depois que elas chegam no peso que elas gostariam ou se animam perdendo peso e aí elas falam, bom, esse remédio, por causa de alguns efeitos colaterais, eu prefiro parar. E isso tem, essa taxa é muito alta de pessoas que desistem do tratamento? Eu não vejo a taxa de desistência por efeito colateral. Tá. Eu vejo, às vezes, a taxa de, que eu não chamaria de desistência, eu acho a taxa de interrupção do tratamento por imaginar que aquele peso já está bom e por ter um pensamento mágico de que eu vou conseguir manter esse peso agora e eu não preciso mais do medicamento. E a pessoa não vai conseguir porque o corpo luta para que ela volte para o peso anterior. Basicamente, de um jeito bem simplório, é isso. Sim, porque os hormônios que regulam a fome e saciedade, quando o indivíduo está 10 quilos abaixo do peso, eles estão ainda mais vorazes para fazer o indivíduo comer e voltar para o peso anterior. E isso o indivíduo não acostuma. Quer dizer, um ano depois, se ele conseguir manter o peso, depois de um ano, o organismo ainda vai estar tentando fazer com que ele engorde. Não existe aquela teoria de que se você conseguir manter durante um tempo, o corpo vai acostumar. Não vai. Tem muita gente que promove esse tipo de... Mas existem pesquisas dos últimos anos que dosaram esses hormônios e demonstraram que os indivíduos tendem a ganhar peso de novo, porque o hormônio da fome está mais alto, o hormônio da saciedade está mais baixo. Então, vai ser uma luta inglória o resto da vida. Uma pessoa com sobrepeso pode receber indicação de medicamento? Pode. Existem indivíduos nessa faixa de IMC de 25 a 30 que já têm problemas de saúde relacionados ao excesso de peso, que já podem ter pressão alta ou já podem ter uma glicemia alterada ou até mesmo um diabetes. Então, esse indivíduo que tem diabetes com IMC entre 25 e 30, se ele fizer um tratamento que promova a perda de peso, ele pode ter, às vezes, até uma normalização da glicemia. Doutor, quais são os riscos para as pessoas que tomam remédios para emagrecer, mas sem antes tentar uma boa alimentação, exercício físico, aquela regrinha básica? É que se pressupõe que quando o médico passa o medicamento, ele também, o paciente também vai ter uma orientação, né? Então, assim, na minha prática, eu trabalho com uma nutricionista e que vai fazer uma orientação de alimentação e uma recomendação de uma atividade física mínima.
não se deve passar o medicamento e ignorar essa parte. O medicamento não vai ter o mesmo efeito. Tem estudos que compararam um grupo só tomando remédio, um grupo tomando remédio com orientação mínima e um grupo tomando remédio com uma orientação mais intensa. Então, assim, a orientação, evidentemente, que faz parte, não é só tomar medicamento. Sim. E doutor, agora em relação à cirurgia, cirurgia bariátrica é a última alternativa? Ou seja, se ela não respondeu bem aos medicamentos e ela não consegue emagrecer, a indicação é certeira, a cirurgia bariátrica deve ser feita? Existe uma portaria do Conselho Federal de Medicina, que é a portaria 2131, que foi publicada em 13 de janeiro do ano passado. Essa portaria, ela regula quem deve operar, quais as cirurgias que existem, né? Então, assim, a indicação de operar, primeiro, tem que ter feito o tratamento clínico por pelo menos 2 anos para esgotar a chance do indivíduo perder peso. Tem que ter um IMC de pelo menos 35 associado a uma de 21 doenças que estão nessa portaria, que tem no site do Conselho Federal de Medicina, ou ter IMC maior do que 40 na ausência dessas doenças. Isso para indivíduos a partir de 18 anos e existe uma exceção para de 16 a 18. Menos que 16 não pode, só dentro de um protocolo experimental. E também existem aqueles procedimentos que são aprovados e aqueles que são experimentais. E o senhor se depara com pessoas que querem, talvez, cortar o caminho e fazer a cirurgia antes de tentar outra alternativa? Então, E isso seria aceito? Uma pessoa pode querer, eu prefiro então fazer a cirurgia em vez de... A questão é que o que se chama de tratamento clínico não é bem explícito, né? Para mim, tratamento clínico seria um programa alimentar, atividade física e esgotar o tratamento medicamentoso. Só que a questão é que o SUS tem a cirurgia bariátrica aprovada, mas raríssimos locais oferecem tratamento clínico no SUS. Então, eu te diria que a maior parte dos pacientes que fazem uma cirurgia bariátrica nunca fizeram um tratamento clínico esgotando os recursos possíveis, né, com medicamento, né. Certamente, alguns pacientes operados talvez não precisassem ser operados se tivessem feito um tratamento clínico. Entendi, Nicole. Eu tenho uma dúvida em relação à bariátrica. O que seria menos perigoso ou talvez mais eficaz? A bariátrica ou, por exemplo, colocar o balão? Mais eficaz, certamente a bariátrica, né? Porque a cirurgia bariátrica é um procedimento que você faz e você raríssimas vezes desfaz. E o balão é um procedimento endoscópico, temporário, somente por 6 meses. A recuperação de peso em tratamentos com balão intragástrico, né? O balão é como se fosse uma bexiga que é colocada por endoscopia, preenchida por soro fisiológico, mais ou menos meio litro de soro fisiológico, e você fica com aquela bola no estômago durante 6 meses. Depois de 6 meses, tem que retirar. E aí é como você dar um remédio por 6 meses e tirar. Quer dizer, não pode colocar de novo? Até pode, né? Mas é um custo de aproximadamente 10 a 12 mil reais a cada 6 meses, né? Que não é muito custo efetivo, né? É um pouco invasivo por causa da endoscopia, os obesos têm que fazer isso com anestesia. Então, eu não acho custo efetivo. A chance de ganhar peso de novo depois do tratamento com balão é bem grande. Tá, doutora, agora vamos comentar um assunto que todo mundo falou nessas últimas 2 semanas, que foi a cirurgia do Romário. Ele apareceu numa foto bem mais magro, depois ele disse em entrevista que perdeu 15 quilos, acho que em 50 dias. Ele não, pelo menos não parecia uma pessoa gorda, ele fez a cirurgia por causa de diabetes. Diabetes é uma indicação também para bariátrica?
Diabetes é uma indicação para bariátrica, né? Sem obesidade? Mas sem obesidade, não. Há pouco eu estava te falando, né, que com o IMC de 25 a 30, um paciente com diabetes, né, que seria o caso do Romário, se investisse em perda de peso com tratamento clínico, em medicamentos para diabetes, que às vezes até ajudam a perder peso também, às vezes pode ter um resultado muito bom, perdendo até 10 quilos, com um tratamento clínico sem precisar fazer uma cirurgia, né? Então, isso certamente tem que ser feito nessa faixa de IMC. Hoje, no Brasil, você tem que ter mais do que 35. Abaixo de 35, pode fazer dentro de um protocolo de pesquisa experimental aprovado pela CONEP, que é o órgão de ética em pesquisa do Ministério da Saúde. Entendi. Então, muito provavelmente a cirurgia que ele fez estava em caráter experimental. É uma cirurgia considerada experimental. Tá. E aí ela precisa ter um tempo e ser feita em várias pessoas até que ela deixe de ser considerada experimental. Além disso, tem que ser reproduzida em outro centro, em outro país, né? Mostrar que os resultados publicados são reprodutíveis, né? Não pode ser uma única pessoa que publica, você tem que ter uma consistência para esse dado ser robusto a ponto de ser confiável. Tá, Nicole. As nossas dúvidas aqui são em relação à dieta mesmo, à alimentação. A Juliana Marques, ela está perguntando sobre o noz da Índia. Se o senhor tem algum resultado de pesquisa, se realmente indica que pode ajudar no emagrecimento? Existem pelo menos umas 30 substâncias, como o noz da Índia, ou Caralluma fimbriata, goji-berry, não tem evidência nem de que ajuda a perder peso, nem de que faz bem, nem de que não pode fazer mal. Então, assim, as pessoas não devem procurar esses produtos naturais para emagrecer, porque além de estar jogando dinheiro fora, elas podem estar fazendo mal para a sua saúde. Elas vão acabar continuando com o mesmo peso, perdendo dinheiro e a gente não sabe se não faz mal. Às vezes pode fazer mal também. E o que o senhor acha? O Rafael André lhe pergunta o que o senhor acha sobre o jejum intermitente. O jejum intermitente é um termo que depende. Tem gente que às vezes faz uma coisa muito agressiva, do tipo ficar alguns dias da semana sem comer, mas existem algumas pesquisas, por exemplo, que mostraram que nos dias de hoje o americano ele come a maior parte do tempo. Ele só para de comer quando ele está dormindo. Então, ele começa a comer quando ele acorda, ele para de comer a hora que ele vai dormir. Então, tem uma pesquisa que deu a mesma dieta para 2 grupos de pacientes, só que um grupo comeu só das 8 da manhã às 4 da tarde. E às 4 da tarde, ele não comeu mais. Esse grupo, ele perdeu mais peso do que o grupo que podia comer a qualquer hora. Então, eu acho que tem que individualizar o paciente. Se a gente vê que existe um exagero muito grande no comer na parte noturna, às vezes é interessante propor interromper a alimentação num determinado horário. Mas hoje existe uma tendência do jejum intermitente virar mais uma dieta da moda. Então, esses modismos de dieta, de cortar carboidrato, de criar uma o chás também, né? Uma dieta que, olha, faça isso que emagrece, é uma mágica, é uma coisa ruim. O ideal é ver o paciente, quais os erros que ele está cometendo e tentar, naquele paciente, tentar mudar o que está errado. Doutor, nosso tempo está acabando. Eu queria que o senhor desse um recado final, então, assim, para as pessoas que estão acima do peso, o que elas podem fazer? O recado obesidade é uma doença, então é importante reconhecer precocemente. Esse recado não é só para os pacientes,
principalmente para os médicos, porque a gente vê que o não especialista, ele às vezes encaminha o paciente somente quando o paciente está muito grave. E o paciente tem que ser encaminhado cedo, quando ele está com sobrepeso, quando ele está com IMC de 30, 31, não quando ele está com IMC de 40, 50, 60, porque aí o tratamento clínico fica muito mais difícil. Então, reconhecer cedo pelo pediatra, pelo clínico e encaminhar para o tratamento. E eu torço para que nos próximos anos a obesidade comece a ser tratada pelo SUS. Porque uma doença que atinge obesidade, pelo menos 30 milhões de brasileiros, e sobrepeso, mais de 100 milhões de brasileiros, ela tem que ser tratada em unidade básica de saúde. Tá, doutor, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer, Natália. Obrigada, Nicole. Obrigada. Obrigado. O Veja Entrevista termina agora. Obrigada.